processos espinhosos. Olha lá. Essa musculatura é a musculatura do trapézio inferior. Todos os músculos que estão no hemicorpo direito do boneco são músculos superficiais, sim ou não? Todos os músculos que estão no hemicorpo esquerdo do boneco são músculos profundos. Então, para eu verificar e evidenciar esses músculos que são profundos, por hora tive que rebater os superficiais. Notem, eu tenho dois feixes de fibras musculares aqui. Eu tenho um feixe mais superior e um feixe mais inferior. Este feixe mais superior é o romboide menor. E esse feixe mais inferior é o romboide maior. Alguma dúvida? Qual é o primeiro aí? Maior. Romboide maior. Qual é a origem e qual a inserção do romboide maior? De onde sai e para onde vai? Deu para entender? Onde começa e aonde termina. Se você sabe onde o músculo começa e sabe onde o músculo termina, você sabe a ação desse músculo. Você sabe a origem e inserção, você sabe a ação. Como é que você sabe? Tente aproximar a origem da inserção. Obviamente você vai ter a ação. Qual é a origem? Eu tenho a origem no romboide maior. Tenho a origem no processo espinhoso de T2, do processo espinhoso de T2 até o processo espinhoso de T6. Processo espinhoso de T2 a T6. Inserção. Onde é que se insere o romboide maior? Isso. Desde a raiz da espinha da escápula, até o ângulo inferior. Olha essa banda de músculo aqui, ó, esta faixa de músculo aqui, e é o romboide maior. Se sai daqui e vem para cá, que movimento é gerado com a aproximação destas origens até estas inserções? Como é que chama esse movimento aqui, ó? Movimento o quê? De adução da escápula, ó. Adução da escápula. Quando vocês pegam o leg press ao contrário, o leg press não, o pec deck ao contrário, fazem isso aqui, vocês estão fazendo o quê? Fortalecendo o romboide. E não só o romboide, o trapézio médio, nós verificaremos. Ok? Então esse é o romboide maior. E o menor? A mesma coisa. Só que o feixe do menor é menor, né, Lânia? Então ele sai do processo espinhoso de C7 e T1, processo espinhoso de cervical, de última cervical e primeira torácica, e se insere no espaço entre o ângulo superinterno da escápula e a raiz. Entre o ângulo superinterno e a raiz. E a função também de adução desta escápula. Próximo. Trapézio médio. Veja, para eu encontrar os romboides tinha que rebater o trapézio. Agora para eu encontrar o trapézio tem que devolvê-lo aqui, ó. Esta é a faixa do trapézio médio, ó. Esta é a região do trapézio médio. Sai de onde? Processo espinhoso de T1 até o processo espinhoso processo espinhoso de T1 até o processo espinhoso de T10. T1 a T10. Origem. Terço proximal da espinha da escápula. Terço proximal da espinha da escápula. T1 a T10, terço proximal da espinha da escápula. Como é que eu faço para aproximar isso disso? Isso disso. Também faço uma adução da escápula. Detalhe, eu posso diferenciar o romboide do trapézio médio? Posso. Eu posso isolar em uma contração muscular, eu posso isolar a fibra profunda dessa superficial? Posso. É o que nós chamamos de lata cheia e lata vazia. Dá uma olhada aqui. Quando eu faço rotação externa do membro superior, eu projeto a fibra mais oblíqua. E aí eu dou vez a quem? A ação do trapézio médio. Quando eu faço uma rotação interna, ou seja, a lata vazia, eu propicio a adequação das fibras do romboide. E aí eu tenho uma maior ativação de romboide. Deu para entender? As rotações glenumerais, elas vogam aqui na escolha das fibras de romboide. Eu quero treinar romboide. Então você tem que treinar com uma rotação interna. Eu quero treinar trapézio médio. Você tem que treinar com uma rotação externa. Sim ou não? Próximo. Peitoral maior. Peitoral está dividido aqui já.
Peitoral maior, fibras superiores. Veja, peitoral maior, fibras superiores. Tem uma origem clavicular e uma origem external. Olha aqui. Tem uma origem clavicular e external. Origem clavicular, terço médio e external. Terço médio de clavícula e terço external de clavícula. Origem no externo, superfície lateral de manúbrio e corpo. Superfície lateral de manúbrio e corpo. Além disso, origem nas superfícies costais. Origem nas superfícies costais das 7 primeiras costelas. Inserção. Qual a inserção? Veja, ele é um músculo fusiforme ou peniforme? Peniforme ou fusiforme? Peniforme. Olha lá. Muitas origens. Externo, a osso externo, manúbrio do externo e aqui corpo do externo. E essa região aqui de baixo é o processo tifoide. Tá? Então vamos lá. Ele é um músculo peniforme, tem uma origem clavicular external e ele vai chegando para onde? Para sua inserção. Onde que ele se insere aqui? Nós não temos, mas ele se insere entre o tubérculo maior e o tubérculo menor. Não tinha um sulco que chamava sulco intertubercular? É lá que ele vai. Pergunto a vocês, se eu tenho um músculo que sai daqui e vem para cá, no sulco intertubercular, como é que eu faço para aproximar isso do sulco intertubercular? Eu faço uma rotação externa ou uma rotação interna? Então ele é rotador interno. O que mais que ele faz? Suponhamos agora que eu esteja com uma flexão de 90 graus do ombro, certo? O que vocês acham que ele vai fazer? Ele vai fazer uma abdução horizontal ou ele vai fazer uma adução horizontal? Adução horizontal e rotação interna. Então como é que você trabalha o peitoral na academia? Você deita e faz o quê? Não é? Você faz uma adução. E quando você faz fly, normalmente você pode jogar também para rotação interna. Entendeu? Aproximar a origem da inserção. Ah, eu quero fortalecer um músculo. Não sei, vocês podem trabalhar com disfunção crânio-mandibular, DCM. Tem que fortalecer. Eu sempre coloco o músculo contra a ação da gravidade. Como, professor? Contra a ação da gravidade. Se eu colocar o cara para fazer peitoral dessa maneira com a barra aqui, não faz nada. Você precisa colocar o cara como? Contra a ação da gravidade. Deu para entender? Ah, eu quero fazer tríceps. Não adianta você fazer tríceps assim. Só se for com polia, outro tipo de resistência. Mas com peso, não. Isso tem que fazer um tríceps com peso. Você tem que colocar o tríceps contra a ação da gravidade. Próximo. Se esse é o peitoral maior, fibras superiores, aqui eu tenho o peitoral maior, fibras inferiores. Ó, origem, região lateral de corpo do externo em processo tifoide. Origem também nesta aponeurose abdominal e inserção também no sulco intertubercular. Eu só quero de vocês, peitoral maior, peitoral menor. Próximo. Peitoral maior foram superiores e inferiores, desculpem. Próximo, agora é o peitoral menor. Olha aqui o peitoral menor. Aqui, músculos superficiais. Aqui, músculos profundos. Quando eu rebater o peitoral maior, quem que observa? O peitoral menor. Olha aqui, ó. Origem do peitoral menor. Aqui estaria a escápula, não estaria? Sim. Onde estaria a origem? É que eu não tenho a região óssea do ombro aqui. A origem do peitoral menor é no ápice do processo coracoide. Lembra do processo coracoide? De córax, que vem de corvo, aquele que é curvado. Lembra? O acrômio em cima, o processo coracoide embaixo. O acrômio sempre mais superior e posterior, o processo coracoide sempre mais anterior e inferior. Então o peitoral menor tem origem no processo coracoide e tem inserção em segunda, terceira, quarta e quintas costelas. Superfície anterior de segunda a quinta costelas, ó. Sai do ápice do processo coracoide, inserção da superfície anterior de segunda a quinta costelas. Sim ou não? Peitoral menor. Qual é a função do peitoral menor, professor? A báscula anterior. O tilt anterior. O que é báscula? O que é o portão basculante? Aquele que vai assim, ó. Você ri, né, Alonir? Porque se esse é o basculante, aquele que abre assim, como é que chama?
pivotante. Tem um cordão pivotante, mas vamos falar de cordão, né? Então o que ele faz? O que esse músculo faz com a escápula? A escápula não está aqui? Se tem origem no processo coracoide da escápula, se ele contrair, vai fazer o que com a escápula? Uma báscula, certo? Próximo. Serrátil anterior. Serrátil anterior, que bacana aqui o serrátil anterior. Ó. O músculo serrátil anterior, há muito tempo foi chamado de digitálico, musculatura digitálica. Qual é a origem do serrátil anterior? Ele tem origem aqui, ó. Veja, na na margem medial da escápula. Na margem medial da escápula. Serrátil anterior tem origem na margem medial da escápula. Ele é um músculo que atravessa em sua região retroescapular, entre o gradil costal e a própria escápula. A escápula não estaria aqui, ó? Estaria, né? É um músculo que começa aqui, ó, nesta margem medial da escápula. Então ele vai passando por detrás da escápula, certo? Por cima do sub, e ele tem inserção na superfície anterior das 9 primeiras costelas. Superfície anterior das 9 primeiras costelas. Origem, margem medial da escápula, inserção, superfície anterior das 9 primeiras costelas. Qual que é a função do serrátil anterior? A função do serrátil anterior é essa, ó. Maravilha. É essa, ó. Aderir a escápula no gradil costal. É de causar a adesão da escápula no gradil costal. Você quer ver que interessante? Vocês já viram aqueles indivíduos que têm uma escápula alada? A margem medial da escápula é longe do gradil costal? Dá para você colocar até a mão embaixo? É fraqueza de serrátil anterior. Então o serrátil anterior, ele tendenciona o quê? A aderir a escápula no gradil costal e realizar uma rotação chamada de rotação externa da escápula, ou uma rotação lateral da escápula. Próximo. Serrátil posterior. Não dá para ver o posterior, infelizmente, só o anterior. Reto abdominal. Musculatura reto abdominal. Observe, a musculatura reto abdominal, ela é chamada de multiventre. Eu não tenho um ventre só, tenho vários ventres. Musculatura reto abdominal é a musculatura multiventre. Ela tem origem na região costocondral. Ela tem origem na região costocondral das 3 falsas e da primeira flutuante. Origem na região costocondral das 3 costelas falsas e das 2 flutuantes. E inserção. Onde é que o reto abdominal se insere? Na sínfise púbica e no ramo do osso púbico. Lembra do ramo do osso púbico e da sínfise púbica? Não lembram disso, quadril? Pelo amor de Deus, sai daqui e vem para cá. Como é que eu faço para aproximar isso disso? Faço uma flexão de tronco ou uma elevação de pelve. Flexão de tronco ou elevação de pelve. Quando eu digo elevação de pelve, em decúbito dorsal. Não vão imaginar que a elevação de pelve é a elevação de pelve em ortostatismo, porque aí seria isso aqui, ó. Musculatura do quadrado lombar. Próximo. Transverso do abdômen. Esse músculo aqui, ó, profundo, tá como 37. É um músculo importantíssimo. É um músculo importantíssimo para a estabilização da região lombar, da qual se pode fazer uma correlação com uma dor lombar baixa. Algumas correlações já foram feitas na literatura e muitas delas dizem que a maioria das dores lombares baixas derivadas de uma instabilidade, se é que se pode se afirmar isso, deriva da fraqueza de transverso abdominal. É uma musculatura bem profunda, ó. Origem, muito bem. Ó, a origem é uma origem muscular e óssea. Muscular e óssea. Tem origem em parte lateral da musculatura do quadrado lombar. Tem origem nas superfícies retrocostais das 2 últimas costelas flutuantes
e tem origem na região posterior da crista ilíaca. De um lado isso, para as mesmas estruturas do outro lado. Então, recobre, vai de lado a lado. Que nem eu cortei assim, a liga junto? Sim. A musculatura tem um processo cicatricial por atuação e recrutamento de células satélites de mais ou menos umas 4 semanas e meia, 5 semanas. E aí você recruta músculo em forma sarcômera muito fácil. Hã? Não perde. O que pode juncionar na região da sutura é fibrose. E aí tem alguns exercícios para fibrose, apesar dessa musculatura ser bem profunda. Próximo. Olha o oblíquo. Sai de um lado e vem para o outro. Oi? Atravessa. Oblíquo. Aliás, quando eu tenho, por exemplo, quando eu tenho ativação muscular do oblíquo externo do abdômen direito, eu tenho ativação muscular do oblíquo interno do abdômen do corpo esquerdo. Então, quando eu faço esse tipo de abdominal, eu estou pegando o oblíquo externo direito e o oblíquo interno oposto esquerdo. Aí eu tenho que fazer do outro lado, senão fica falho, né? Próximo. Latíssimo do dorso, músculo que antigamente era chamado de grande dorsal e a nomenclatura mudou em 2008, lembra a história? Então nós temos aí Márcio, vocês insistem com Márcio. E aí você tem aqui o latíssimo do dorso. Origem do grande dorsal, o latíssimo do dorso. Tem origem desde T12, da última torácica, processo espinhoso de T12, até o processo espinhoso de mais ou menos L3, L4. E depois vocês notem aqui que tem uma massa cinza. Isso aqui é uma aponeurose. Sabe igual a aponevrose da cabeça? Nós temos uma aponeurose aqui. Chama aponeurose tóraco-lombar. Uma aponeurose tóraco-lombar. Também tem origem na aponeurose tóraco-lombar. Quer ver outra origem bacana? Enquanto ele vai ascendendo, e convergindo, subindo e convergindo, ele também tem a participação, algumas fibras também se conectam, se inserem no ângulo inferior da escápula. E aí eles vão para onde? Eles vão lá para o braço. Eles vão lá para o braço. Eles vão lá para o braço. Vão para o braço, vão passar por debaixo da axila, e vão se inserir também aonde? No sulco intertubercular do úmero. Se ele sai daqui e vai lá para o úmero, o que eu tenho que fazer para aproximar estas origens dessa inserção? Eu tenho que fazer uma abdução ou uma adução? Abdução ou adução? Como que eu aproximo isso disso? Eu abduzo? Não. Eu aduzo. Será que eu rodo externo? Eu rodo interno. Será que eu flexiono? Não, eu estendo. Então o grande dorsal, ou melhor, o latíssimo do dorso, o que ele é? Ele é adutor, rotador interno e extensor. Ele tem exatamente essa função. Okay? Isso com a origem fixa e com a inserção móvel. Agora veja, e se aqui estiver fixo? Se o úmero estiver fixo, ele não vai ter a atuação no tronco? Vai. Qual é a atuação? Qual é a biomecânica com o úmero fixo? Qual é a atuação no tronco? É de elevação do tronco. É isso aqui, ó. Elevação do tronco. Isso de um banquinho. Lá eu tinha o tronco fixo e a ação no úmero, não é? Adução, extensão, rotação interna. E agora se o úmero estiver fixo, qual é a ação dele? Elevação do tronco. O úmero fixo e o tronco. Mas eu não posso mexer o tríceps, tentar mexer o tríceps. É a elevação do tronco só. Tá? Bom, próximo. Quadrado lombar. Olha aqui. Fibras do quadrado lombar. Aqui, ó. Origem. Superfície inferior das 3 últimas costelas. Inserção na superfície superior da região posterior da crista ilíaca. Sai daqui das últimas costelas e vem para a crista ilíaca. Se sai daqui e vem para cá, como é que eu aproximo isso aqui disso aqui? Não é? Tá a ponta rasa.
Substituição, ou marcha do quadrado lombar, ou também chamada de marcha de Trendelenburg. Tá? O cara teve um acidente vascular encefálico, um traumatismo crânioencefálico, e aí ele tem aquele padrão, lembra? Espasticidade em membro superior, espasticidade em membro inferior, e ele está caminhando. E ele não consegue, por quê? Porque o padrão neurológico dele é flexor em cima, e o padrão neurológico dele é extensor embaixo. Se o padrão neurológico dele é extensor embaixo, ele não consegue fletir o quadril. Não é? O ilho-psoas dele não funciona, o ilíaco dele não funciona. Então o que ele faz? Ele substitui através da marcha do quadrado lombar. Vocês são demais. Adoram, né? Próximo. Ilho-psoas. Olha aqui. Ilho-psoas. Ó. Tá vendo esse músculo aqui? Não. Esse aqui, ó. Tá vendo agora? Ilho-psoas. Origem do ilho-psoas. De onde que o ilho-psoas sai? Sai dos processos transversos das 5 lombares. O que é processo transverso? Mato vocês, hein? Processo transverso. Processo transverso das últimas 5 ou das 5 lombares, são 5, L1 a L5. Superfície lateral dos corpos vertebrais das 5 lombares. E a inserção vai aonde? Ó, ele desce, vai lá para o fêmur. Entre os trocânteres, no sulco intertrocânter. Sulco intertrocantérico, não é? Entre o trocânter maior e o trocânter menor. Aqui era tubérculo maior e menor, sulco intertubercular. Aqui trocânter maior e menor, sulco intertrocantérico. Mais uma vez, ilho-psoas é o músculo que faz isso aqui, ó. Psoas maior esse no caso. Ó, a flexão do quadril. Tanto com a origem fixa e inserção móvel, tanto com a inserção móvel e a origem fixa. Tá? Olha lá. Processos transversos das 5 lombares, superfície lateral dos 5 corpos vertebrais lombares e inserção na região femoral entre o trocânter maior e o trocânter menor. Sim ou não? Sim. Olha que grosso. Trófico. Próximo. Eu não falei do ilíaco? Não, pessoas maior, pessoas menor. Pessoas maior, pessoas menores. O ilíaco. Ah, o ilíaco. Isso é da fossa ilíaca e também vai para lá. Próximo. Glúteo máximo. Olha o glúteo máximo. Que maravilha. Aqui. Glúteo máximo. Várias origens. Oi? Vocês estão brincando, hein? Muitas patologias de joelho e quadril são derivadas da fraqueza exposta no lateral. É o que eu estava explicando para. Estou explicando isso para um aluno. Para você. Então nós temos o glúteo máximo, camada mais externa. O glúteo máximo é o músculo com maior secção transversa do corpo. É aquele que provavelmente geraria, se fosse comparado, maior torque, maior força, o glúteo máximo. Né? Data vendo é o leg press, tanto peso que vocês colocam no leg press para empurrar, porque ele é extensor do quadril. Ó, ele é extensor do quadril, é ele. Olha ele. Então veja, glúteo máximo, ele tem origem na superfície posterior da crista ilíaca, tem origem nessa expansão tóraco-lombar, tem origem na região de tuberosidade esquiática. Veja, as fibras vão se posteriorizando e anteriorizando as mais inferiores. E a inserção é na linha glútea. Nós temos uma linha no fêmur chamada de linha glútea. E a inserção é na região de linha glútea. Se ele está aqui atrás e passando pela articulação coxo-femoral, como que ele aproxima isso disso? Ele flexiona? Não, ele aproxima estendendo o quadril. Próximo. Glúteo médio. Máximo. Eu tô pegando o doutor. Ó. É boneco de ventríloco. Glúteo máximo. Rebati o glúteo máximo e aí eu vou encontrar o glúteo médio. Veja. Esta fibra aqui
Eu vou dividi-la. Esta fibra aqui. Esta fibra aqui é a fibra do glúteo médio. Agora eu quero ver. E esta fibra é a fibra do glúteo mínimo. De novo, glúteo médio. Vira pra cá. De novo, glúteo médio, glúteo mínimo. Próximo. Piriforme, aqui o piriforme. Tá? Ele é inferior ao glúteo médio, ó. Piriforme. Qual é a ação do piriforme? Aliás, qual é a origem e inserção do piriforme? Origem do piriforme: margem lateral do sacro, ligamento sacro-tuberoso, e a inserção no trocânter maior. O que o piriforme faz? Como é que eu faço para aproximar esse canto aqui de origem desse canto aqui de inserção? Como que eu aproximo isso disso? Eu não tenho que encurtar o músculo? Se eu aproximar isso aqui, o que faz minha perna? Rotação interna ou rotação externa? Externa. Então o que o piriforme faz? Rotação? Próximo. Quadrado da coxa. É lógico, ele faz rotação externa com o membro superior em extensão. Com o membro superior em flexão, ele faz a abdução, e em extensão, ele faz a adução. Qual o próximo? Quadrado da coxa. Então vamos tirar semi-semi aqui. Semimembranoso, semimembranoso. E aí a gente tem quem aqui, ó? O quadrado da coxa, ó. Também é rotador externo. Não precisa pensar muito, ó, para notar que ele é rotador externo, ó. Sai da tuberosidade isquiática e vem para o trocânter maior. Se sai da tuberosidade isquiática e vem para o trocânter maior, a hora que encurta, roda externo. Próximo. Gêmeo superior, gêmeo inferior. Também saem em suas respectivas modalidades aqui de inserções, de origens, saem do ligamento sacro-tuberoso, superior e inferior. O inferior, mais especificamente também da tuberosidade isquiática, e eles se inserem também nessa superfície mais posterolateral do trocânter maior. Também realizam rotação externa do quadril. Quem está passando aqui, ó, debaixo do piriforme, ó, vai embaixo do piriforme. O nervo isquiático, estão vendo? A porção amarela aí. É o nervo isquiático. Não é ciático mais, hein? Então um pouco asiático, por Deus. É o nervo isquiático, porque passa próximo do túbero isquiático, então é o nervo isquiático. Ele vai até a planta do pé, mas ele vai mudando de nome. Aquele isquiático, aquele apoflíteo, aquele tibial posterior, divide em tibial posterior e anterior, e depois fibular. Próximo. Tensor da face lata. Olha que fantástico esse músculo, ó. Aqui, ó. Tensor da face lata é o músculo lateral. Olha aqui, ó. O ventre dele é pequeno. O ventre dele é pequeno, mas a extensão tendínea dele é imensa, ó. Sabe que você toma paulistinha e dói? É dele. É ele. É ele. E aí você tem, ó, terço proximal é ventre muscular, terço médio e terço distal é só o que? Tendão. É fáscia. Olha a origem do tensor da face lata. Superfície anterior da crista ilíaca e espinha ilíaca anterosuperior. Sabe aquele ossinho que vocês batem na pia, ó, que você lava a louça? Terrível, né? Eu já não bato há muito tempo. Agora eu tenho um calo. E aí o terço proximal é músculo. Olha lá, terço proximal é músculo, terço médio e distal é tendão. Onde é que ele se insere aqui, ó? Se ele sai daqui, da espinha ilíaca anterosuperior, ele se insere aonde? Na tíbia. Superfície lateral da tíbia. Em um tubérculo chamado tubérculo lateral da tíbia. Um tubérculo que antigamente era chamado de tubérculo de Gerdi. Próximo.